a mãe dela, a Soledad, vai conhecer o pai, José Maria Ferreira Araújo, lá em Cuba. José Maria veio antes da Soledad, ele chega em 1970 aqui no Brasil e logo ele é preso, torturado e assassinado. E nós nunca pudemos enterrar seus restos mortais. É um desaparecido também, José Maria Ferreira Araújo. Embora a gente tenha todas as informações que ele teria sido sepultado no cemitério da Vila Formosa. Nós nunca resgatamos o corpo. A Soledad, com outro nome, claro, fizeram tudo para ocultar, criar um desaparecimento forçado, né? A ditadura construiu essa figura do desaparecimento forçado, que foi uma iniciativa da ditadura brasileira que se estendeu para as outras ditaduras aí do Cone Sul. A Soledad veio em 1972, mas ela é assassinada em 1973. Assassinada, e ao que tudo indica, assassinada grávida. Ela é assassinada grávida. Segundo a advogada lá de Recife, a doutora Mércia, na época, né, que vai ver o corpo. Também os corpos são o episódio em que a Soledad é assassinada. É conhecido como a chacina de São Bento, mas na verdade ela foi presa, foi sequestrada, foi torturada e foi assassinada, né? Ela e a Paulina Raiz e os demais companheiros. E a minha Sambi continuou, né? Continuou com a Damares, chegou no Brasil com 12 anos, a documentação falsa, porque tinha que se esconder dos militares, da repressão. Ela pode até falar melhor, que ela foi ter seus documentos muito tempo depois. E ela hoje é contemplada pelo segundo prêmio da Betty Rope. Eu acho que não tem, na emoção, eu me sinto assim, muito, eu posso dizer, muito feliz, sabe, de ver esse momento, de ver esse prêmio ter esse alcance. Um alcance histórico. Nós estamos escrevendo aqui as páginas da história do Brasil da forma mais justa, da forma mais digna. E isso não tem preço, né, gente? Não tem preço. Acho que as palavras são poucas para tudo isso. Muito obrigada, viu, os deputados que estão aqui, que sempre apoiam. Obrigada por vocês estarem aqui nessa noite com a gente. Rosalina, a Hilda, a Clara Chaves, que é sempre a nossa estrela guia, né, Clara? A Ludmila, que é linda, eu vejo a Márcia aqui na minha frente o tempo todo, a Isaura, a Pedrina, né, Pedrina? Esse filhão. Muito obrigada por tudo. A Tatal, representando a Eleonora, a Vera Paiva que você, Vera, você também está sendo homenageada. Eunice Paiva é sempre a homenageada, mas você também, porque eu lembro de você bem jovenzinha aí na Praça da Sé, militando. Eu lembro sempre da Vera. Então, obrigada por tudo que vocês fizeram por nós.
fazer uso do meu direito de contemplado, no sentido de estender um pouquinho a minha fala, porque é um momento muito importante para mim e eu não tenho como calar. Antes de mais nada, e antes até de agradecer a mesa e o prêmio, eu gostaria de apresentar. Nesta sala estão presentes 3 dos netos da Soledad. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, por favor. Abel David Araújo Lopes, Ana Araújo Lopes e Aline Senhor. Tenho mais uma filha, Ivete Barret Queiroz. Vocês poderão perceber que os sobrenomes deles são diferentes. Isso é consequência também da nossa história, né? Dessa história aqui que está sendo recontada. Eu gostaria de chamar a Yalis Lucena Drummond para ler um poema que eu gostaria de ler, porque ele me retrata um pouco, né? É muito difícil ser filha da Soledad, né? De certa forma, ela é uma pessoa incrível e eu cresci, né, tendo que lidar com 2 mães, né? Uma já é difícil, né? 2 grandes histórias, porque a história da Damares é uma história muito trágica, muito dolorosa também, né? Então eu gostaria de que a Yalis viesse até aqui e lesse esse poema, que é importante dizer, esse poema levou 10 anos para ser feito. É um simples poema, mas eu comecei ele em 2002 e vim trabalhando ele durante anos, e ele só realmente foi fechado hoje. Que coisa incrível, foi fechado hoje. Ele tomou o sentido real e a significância geral hoje. Então, por favor, Yalis, eu gostaria que você fizesse isso por mim. E ela de surpresa. Boa noite a todos. Vou aproveitar então o momento antes de ler o poema da minha mãe para dizer que eu me sinto muito honrada de estar aqui e dizer que, assim como minha avó, minhas 2 vós, todas as pessoas que conviveram com eles, eu também sou militante, minha irmã também é, e nós sempre vamos lutar pelos direitos e que todos tenham as igualdades que nós precisamos ter, certo? Então, a luta que começou pela minha avó e antes disso, pelo meu bisavô, a gente vai manter para sempre. Eu vou passar tudo isso para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para todo mundo que eu conhecer no mundo. Porque é o nosso direito de lutar e ter um mundo justo para todos. Todo mundo tem direito a isso. Então, muito obrigada. Desaparecidos do meu ser. Sou cega, deficientemente virtual, e os olhos que em mim poderiam enxergar não conseguem se abrir, pois nunca nasceram. Faltou à sua criação informação suficiente, e a mente em toque de afeto que só um descendente sente. Acordo todo dia recriando a experiência, e assim martelando, cavando, rasgando essa mascarada história, vivo para ver se vejo uma luz. Uma luz com claras formas humanas, rostos que não me recordo, mas que estiveram ali, gente que se sorriu também não viu. Uma luz recheada, espirituosa, que transcenda as frestas do meu limitado alcance sensorial, principalmente em se tratando de sentimentos, paternais, maternais. Uma luz que seja eu mesma, na qual me reconheço em seus traços, de heranças genéticas, de heranças ideológicas. Porque se não adormeço, e a cada dia que passo nessa escuridão, enterro em meus sonhos todas as imagens da opressão.
todas as infâncias degoladas das crianças por quais passo, todos os mendigos que em seus cansaços, todos os seres dementes e seus dolorosos gritos mudos, todos os excluídos do mundo. Entre todas essas gentes, em todos os continentes, tenho um irmão, porque sinto suas dores. Então penso que mesmo sem ter meus olhos alegres, sei que essa luz está presente. Como o sol que, quando encontra com a tempestade, um arco-íris é formado. É uma esperança o que a luz almeja. É a memória, é a verdade, iluminando os cantos da história da humanidade. Obrigada. É muito difícil improvisar, porque a gente se emociona. Então eu tomei a liberdade de ler, de montar antes a minha fala, para que fosse também objetiva e não fosse perdido nenhum ponto, né, do que eu gostaria de falar. Então, prezados companheiros e companheiras aqui presentes, o meu imenso agradecimento por compartilhar e me acolher com olhares e gestos de carinho neste memorável evento. É difícil encontrar palavras que possam expressar tantos sentimentos experimentados, tantas histórias condensadas, camadas e camadas de entendimento, reflexão, conflitos e aceitação. Já a gente falou que era chato, é muito difícil a gente, né? A vida nos forma, o meio nos transforma diariamente. E os encontros nos dizem em que mar estamos nadando. Então eu olho aqui em torno e ao meu lado hoje, aqui também, sendo homenageadas, estão essas valorosas mulheres, que por suas trajetórias de luta e marcadas pela dor, tornam mais digno e grandioso este momento. 4 dentre elas estiveram, inclusive, muito presentes e influenciaram diretamente minha vida desde a infância. Tia Clara, tia Isaura, tia Hilda e Damares Oliveira Lucena, que é minha mãe terrena. É assim que a chamo, porque há também aquela que foi a minha mãe de luz, Soledad Barret Viedman. Para quem não conhece essa história, apesar da Melinha já ter falado bastante, eu vou contar em breve relato. Sou filha de 2 jovens militantes que se conheceram em Cuba, que foi onde nasci em abril de 69. Meu pai, José Maria Ferreira de Araújo, brasileiro da Paraíba, ex-marinheiro, nascido em junho de 41, e membro da organização Vanguarda Popular Revolucionária. Minha mãe, Soledad, era paraguaia, nascida em janeiro de 45. A convivência em Cuba foi tudo o que tiveram juntos. Entre o namoro, o casamento, o meu nascimento e o primeiro ano de vida. Quando completei 1 ano e 2 meses, José Maria retornou ao Brasil em missão revolucionária. 2 meses depois, no dia 23 de setembro de 1970, foi preso em São Paulo, levado ao boicote e, ao ser torturado, faleceu. Soledad Barret, não sei se tomou conhecimento de sua morte, mas resolveu partir de Cuba em dezembro deste mesmo ano. A essa altura, Damares, seus filhos e eu já tínhamos, com a convivência, criado um elo. Talvez fizesse parte de um plano, talvez não. O fato é que a Revolução chamava Soledad, e talvez a luta e o exílio eram o campo de batalha que Soledad melhor conhecia. Filha de Alejandro Barret, um dos fundadores do Partido Comunista Paraguaio, e neta do pensador anarquista, escritor e jornalista espanhol Rafael Barret, Soledad era também irmã de jovens militantes constantemente perseguidos em seu país. Ela conheceu o exílio já aos 2 anos de idade. Junto conheceu a pobreza e a falta dos entes queridos, ora por estarem escondidos, ora por estarem encarcerados. Soledad, na adolescência, já vivendo em Montevidéu, no Uruguai, participava ativamente de movimentos de solidariedade com o povo paraguaio.
Aos 17 anos foi sequestrada e não quis negar seus ideais diante dos jovens nazistas que cortaram sua pele, deixando marcado para sempre em suas coxas 2 suásticas. O processo de reconhecimento dos autores deste bárbaro ato terminou se voltando contra ela mesma, porque os militares já a consideraram como uma futura líder. Por medida de segurança, Soledad foi enviada pela família para a União Soviética. Após um ano de estudos, retorna e logo ingressa em um dos grupos revolucionários da Argentina. Assume a partir daí seu compromisso com a luta contra as ditaduras. Soledad foi presa em janeiro de 1973 em Recife, Pernambuco, traída por aquele que, além de seu companheiro, seria também o comandante da sua operação. Seu corpo foi encontrado junto com outros 5 militantes assassinados em uma chácara na cidade de Paulista, ainda em Pernambuco. Mesmo os órgãos de repressão, sabendo quem ela era, nunca atenderam aos pedidos de reconhecimento do corpo e de translado, sempre requeridos pela família. Consta ter sido enterrada como indigente no cemitério da Várzea, em Pernambuco. Durante muito tempo, as notícias chegavam incompletas e os comentários eram de mortes prováveis ou desaparecimentos. Estas dúvidas sopravam alguma esperança sobre a chama da possibilidade de que algum deles estivesse vivo e que um dia retornariam, o que até hoje não aconteceu. Enquanto isso, Damares me acolheu em seu seio, desde o momento em que seus pés talvez ainda não tocassem o chão, dada a dor que as cicatrizes das recentes perdas, torturas e lágrimas promoviam em seu coração. Eu era uma criança, mais uma criança, uma irmã para os seus filhos, uma nova filha. Assim foi, e eu nunca poderei deixar de dizer o quanto a amo, por ela ser quem é. Essa mulher verdadeira, batalhadora, determinada, que não abandonou seu posto e sua militância, assumindo com total comprometimento a missão que lhe fora conferida. Uma missão que pouco a pouco e cada vez mais se tornou sua própria vida. Deve ser por tudo isso que eu também hoje estou aqui. É o ponto de conexão, o elo que nos une a tantas mulheres valorosas e principalmente incansáveis nas batalhas travadas por anos e anos. O sentido de suas vidas são os seus sonhos, sua esperança, a utopia da certeza de que um dia o mundo será muito melhor para todos. Quando me encontrei diante de mim, um dia, e da minha trágica realidade, por muitos anos, primeiramente em Cuba e depois no Brasil, procurei dar sentido e forma a tudo que me acontecia e ao que tinha acontecido, de bom e de ruim. Foi muito duro, muito difícil, sim, mas menos solitário do que parecia, pois sempre tive ao meu lado pessoas maravilhosas que, às vezes, mesmo sem saber, tornaram o meu viver ainda algo necessário. Elas estão aqui hoje, que são os meus filhos, minhas filhas, meus amigos e amigas, demais familiares. Estaremos sempre unidos. Com elas compartilho a força que emana deste momento. É também por elas que me tornei o que hoje me faz merecer. Sou Inocente Barros de Araújo e estou a serviço da humanidade, em favor de uma cultura de paz, contra todas as formas de violência, perpetuação das desigualdades e injustiças. Por todos, homens e mulheres que se perderam, que foram torturados, encarcerados, por todos que vivem e ainda irão nascer. A luta continua, por mim e através de mim. Quero aproveitar, eu trouxe presentes também, presentear o deputado Adriano Diogo, pela incrível iniciativa, pela atuação na área dos direitos humanos. Quero também presentear esse grandão, que compôs esse prêmio juntamente com o deputado. Homenagear a Melinha Teles pela incansável ar da batalha no intuito de esclarecer, encontrar e estabelecer a verdade e a memória neste país. Gostaria de pedir, na realidade, eu gostaria muito também de homenagear a Damares, isso aí eu farei pessoalmente. E gostaria de pedir a você, se você pudesse ler essa homenagem que eu agora vou entregar. É um poema que a Soledad deixou para sua mãe no dia 11 de março, foi a última vez, era o aniversário da mãe dela. A Soledad deixou um poema para ela. Então eu gostaria de pedir que você lesse, por favor, enquanto eu entrego.
essa tradução aqui. Mãe, me entristece te ver assim, o olhar quebrado dos teus olhos azul céu, em silêncio, implorando que eu não parta. Mãe, não sofras se não volto. Me encontrarás em cada moça do povo, deste povo, daquele outro, do mais próximo, do mais longínquo. Talvez cruze os mares, as montanhas, os cárceres, os céus. Mas, mãe, eu te asseguro que sim, me encontrarás. No olhar de uma criança feliz, de um jovem que estuda, de um camponês em sua terra, de um operário em sua fábrica, do traidor na forca, do guerrilheiro em seu posto, sempre, sempre me encontrarás. Mãe, não fique triste, tua filha te quer. Soledad Caio. É uma honra para mim.